Agora seguimos aqui ao vivo para analisar o que vai ser notícia hoje. O que a gente separou para vocês? Uma informação que diz respeito a todos nós, as nossas vidas. Falta de insumos. Butantan suspende produção da Coronavac. O Instituto aguarda um material que tem de chegar de fora da China para continuar a produção do imunizante aqui no Brasil. E para falar um pouco mais sobre esse assunto que preocupa a todos nós, afinal de contas, a cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, 8 são produzidas pelo Instituto Butantan. Nós convidamos para conversar com a gente o farmacêutico, ex-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. Dirceu, vai ser essa agonia, pelo menos no médio prazo, a possibilidade de não recebimento de insumos, tanto para a produção da Coronavac quanto para a produção da vacina da AstraZeneca? Ambos os insumos vêm da China, dada a necessidade do mundo todo produzir vacinas e de a própria China precisar do IFA para produzir vacina para imunizar tantos chineses. A gente vai viver essa angústia por um bom tempo, Dirceu. Obrigado por nos atender mais uma vez. Oi, bom dia, Colombo, Elisa, Roberta. Colombo, infelizmente, nós vamos sim viver essa angústia, né? Na verdade, isso decorre de dois grandes problemas. O primeiro que a gente vive repetindo, que foi a maneira errática pela qual nós tratamos esse assunto ao longo do segundo semestre do ano passado, quando nós deveríamos, enquanto país, o governo federal principalmente, ter buscado entender qual seria a dinâmica desse mercado, que haveria uma disputa, uma corrida e, dessa maneira, ter buscado firmar contratos e parcerias que pudessem diversificar a fonte de fornecimento das vacinas e dos insumos, né? E, de um outro lado, claro, como a pandemia ainda ela encontra um ambiente muito instável, ela por vezes recrudesce em alguns lugares, depois volta a aumentar o número de casos, nós vamos ficar sujeitos ao que acontecer nos países de onde virão as vacinas. A China, no caso, como você disse, é o país de onde vem a vacina, tanto produzida aqui, finalizada a produção no Butantan, quanto em Biomanguinhos. E, na verdade, nós não tratamos nem na diplomacia de forma apropriada com a China e nem aceleramos os processos de transferência de tecnologia para que, ainda que as vacinas tenham sido desenvolvidas lá, nós dependêssemos menos de etapas feitas na China para que a vacina fosse finalizada aqui no Brasil. Doutor Dirceu, eu queria a sua contribuição para a gente entender de forma global até qual o tamanho do nosso problema. E outros países estão enfrentando situação semelhante, mas com a gravidade nossa de falta de insumos nesse momento. O senhor falou sobre a dinâmica desse mercado. Alguma coisa está fugindo desse padrão, dessa dinâmica desse mercado para o Brasil? Roberta, o Brasil ainda pode dizer que talvez as consequências aqui sejam menores, porque nós temos 2 laboratórios públicos que são preparados e têm capacidade para produzir desde o insumo até a finalização do processo da vacina aqui. Esses processos de transferência de tecnologia, principalmente na área de vacinas, eles são normais ao longo do tempo. O Brasil sempre se beneficiou de processos como esses, envolvendo empresas multinacionais que transferiram tecnologias para o Butantan e para Biomanguinhos. A verdade é que, no momento de pandemia, claro que essa que é uma dinâmica já conhecida, onde você tem poucos laboratórios e poucos centros que desenvolvem esses produtos e os demais países dependem desse desenvolvimento, tanto para a compra das vacinas quanto para transferência de tecnologia. Tudo fica mais agudo, há uma disputa maior, nós não temos um problema de excesso de oferta, ao contrário, há um excesso de demandas de vacinas ao redor do mundo. Claro que se nós tivéssemos adiantado aqui no Brasil aquilo que nós deveríamos ter feito no segundo semestre do ano passado, firmando o contrato com a Pfizer, conversando de forma mais definitiva com a Moderna, a Janssen, a essas empresas multinacionais e buscado na Índia, na China, tecnologias que pudessem ser transferidas e mesmo investido em ciência aqui no Brasil, nós teríamos condições hoje de estarmos numa
posição muito menos vulnerável do que nós estamos. Essa vulnerabilidade, ela vai continuar existindo até o dia que nós tivermos condições de fazer todas as etapas da vacina aqui no Brasil. E isso não acontece do dia para a noite. Muito bem, respondido para a Luciana Barreto. Vou até soprar aqui um pouquinho para o doutor Dirceu Barbano, que foi a Luciana que fez a pergunta para o senhor, viu? A Roberta também é maravilhosa, mas ela chega mais tarde no Prime Time. Desculpa. Imagina. Desculpa. Imagina, doutor, maravilhoso. sem problemas. São todas maravilhosas, viu? Então não causaste nenhum problema. É verdade. Doutor Dirceu, tem uma pergunta que chega muito na rede social para a gente, e eu quero compartilhar aqui para o senhor, porque é uma dúvida de muitos brasileiros. Por que nós não temos, não digo capacidade, mas condição de já produzir esse IFA aqui no Brasil para não ter essa dependência de um outro país? Esse é um processo simples, pelo menos de acordo com a nossa ansiedade, a gente gostaria que fosse, ou ele é bastante complexo, não é tão simples assim, não? Não, ele não é nem um pouco simples, Elisa, nem um pouco. Na verdade, você pega, por exemplo, a vacina que o Butantan nos fornece. Ela é uma vacina de vírus inativado. Então, você tem de ter condições de replicar o vírus em laboratórios, em condições absolutamente controladas, inativar esse vírus e fazer com que esse vírus inativado, então, seja incorporado a um conjunto de outras substâncias para que se produza o líquido da vacina, que depois é colocado no frasquinho. O grande problema é o domínio dessa primeira etapa. No caso da vacina da AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral, é preciso inocular parte do coronavírus em um outro vírus, depois fazer com que esse processo produza a proteína que gera o anticorpo, e é um processo também muito complexo. Isso não se faz do dia para a noite, porque envolve etapas que são de uma complexidade bastante grande, que nós temos condições de fazer aqui no Brasil. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan estão preparados e se preparando para isso, mas esse é um processo que leva normalmente de 1 ano e meio a 2 anos, na melhor das hipóteses. Muitos processos de transferência de tecnologia de vacinas levaram 4, 5 anos para que nós tenhamos condições de reproduzir cada uma dessas etapas da forma apropriada aqui no país. Doutor Dirceu, uma última pergunta rapidamente para a gente encerrar. O senhor vê risco de a nossa campanha de vacinação diminuir de velocidade ao invés de aumentar, que é o que a gente esperava? A grande questão, Colombo, é que isso foge à governabilidade do nosso país nesse momento. Nós estamos dependendo do que vai acontecer fundamentalmente na China. Agora, de um outro lado, o governo precisa olhar com mais cuidado e com mais atenção em como tratar com a Pfizer e com a Janssen, no sentido de adiantar as entregas dessas vacinas até que a situação na China possa se estabilizar. Se houver cuidado por parte do governo e proatividade e sabedoria em como lidar com essas companhias globais, eu acredito que seja possível evitar esse problema. Mas se a depender somente da China, nós temos um grande risco de comprometer todo o nosso plano ao longo de 2021. Dirceu Barbano, ex-presidente da Anvisa Farmacêutico, muito obrigado por nos ajudar mais uma vez a esclarecer quem está nos acompanhando sobre essa possibilidade de suspensão da produção da Coronavac. Até uma próxima, doutor. Bom dia a vocês. Bom dia. Obrigada, doutor.